Liverpool lá na Premier League e Liverpool cá na Liga dos Campeões. Pelo menos até a gente saber qual foi o resultado do Aston Villa contra o Clube Bruges na Bélgica nesta quarta. Aliás, o Liverpool está duplamente agora à espera do Aston Villa, né? Tanto na Liga dos Campeões para esse resultado, quanto para o próximo jogo aqui na Premier League, aqui mesmo nesse estádio de Anfield. Cara, 3 gols para Luizito Dias. O primeiro hat-trick dele com a camisa do Liverpool. Não sei se é o primeiro hat-trick da carreira dele, mas certamente é o primeiro aqui com a camisa dos Reds. 2 assistências para Mohamed Salah. E assim como contra o Brighton, um segundo tempo bastante mais agressivo ofensivamente do que o primeiro. Assim como contra o Brighton, a torcida subiu o tom depois do intervalo. Antes mesmo do gol, tá? Do primeiro. Assim como contra o Brighton, foram 2 gols num espaço de poucos minutos. E diferentemente da partida contra o Brighton, a gente teve Luiz Dias e Curtis Jones no time titular. Foram justamente as 2 mudanças únicas que fez o técnico Arne Slot para essa partida. E foi por meio dos pés desses 2 jogadores que saiu o gol que começou a desatar os nós nesse atropelo, nessa goleada do Liverpool para cima do Bayer Leverkusen. Cara, me surpreendeu muito, tá? Eu esperava um jogo mais no tom do primeiro tempo do que no tom do segundo. Eu esperava um equilíbrio mais parecido com o do primeiro tempo do que o do segundo, melhor dizendo, porque o primeiro tempo, por mais equilibrado que fosse, me pareceu um pouco menos cheio de oportunidades do que eu esperava, um jogo um pouco mais truncado, um jogo menos aberto, e por isso que talvez em termos de características o primeiro tempo não seja um bom exemplo do que eu esperava, mas em termos de equilíbrio sim. Então o segundo tempo fugiu muito do tom que eu previa, e acho que muita gente também, para essa partida. E no segundo tempo, cara, foi bonito estar pertinho do Kop. Aliás, é uma história que eu quero muito contar, que daqui a pouco eu conto, uma história muito bonita que eu consegui descobrir aqui hoje em Anfield. Mas foi muito bonito poder ver a torcida, mesmo com 0-0 no placar no segundo tempo, começar a aumentar o tom, a subir o tom, e isso meio que abriu o caminho para o time passar. A gente teve um Liverpool diferente também em termos de posicionamento do que eu esperava quando eu vi a escalação. O Luiz Dias muito mais como um falso 9 e o Gakpo muito mais como ponta esquerda. Em um momento ou outro eles inverteram, mas foi isso basicamente o que rolou. E o Jones não no lugar do McAllister, e sim no lugar do Szoboszlai, que foi para o banco de reservas. E como eu disse, foi pelos pés desses 2 jogadores que saiu o gol que desatou a partida. Que passe do Curtis Jones, que movimentação e finalização do Luizito. Eu insisto no Luizito porque essa torcida conhece bem aquele e tá conhecendo bem esse aqui. Aí depois, cara, passa boi e passa boiada, né? O Salah na primeira assistência, que demorou, né, pro VAR, que é do impedimento semiautomático. Eu não sei o que rolou na transmissão e pelo visto nem você, não sei como que foi, por que demorou. Mas, enfim, foi um passe muito bonito do Salah para o Gakpo fazer o segundo do Liverpool. Depois tivemos o Salah com um passe lindo também para o Luiz Dias fazer o segundo na conta pessoal, o terceiro do Liverpool. E no finzinho da partida, já nos acréscimos, se não estou enganado, né? Contra-ataque do Liverpool com uma insistência, uma finalização meio ruim do Darwin, e no rebote o Luiz Dias foi muito feliz para selar esse primeiro hat-trick com a camisa do Liverpool nesse reencontro com o Xabi Alonso, que acaba valorizando o Arne Slot. Não houve, até porque o retrospecto dessa temporada não permitia, um reencontro com o Xabi Alonso pensando e se, né? Porque a gente sabe, em janeiro o Jürgen Klopp anunciou para o mundo que sairia do Liverpool ao fim da temporada.
dali em diante, houve uma expectativa muito grande no nome do Xabi Alonso, que já estava muito bem no Leverkusen e muito próximo de conquistar uma inédita Bundesliga para o clube alemão. Só que em março, antes de conquistar a Bundesliga e qualquer outra coisa, o Xabi já anunciou que ficaria no Bayer Leverkusen nessa temporada. Uma escolha ainda mais romântica do que a de voltar para Anfield. Então, a sensação é que o Liverpool mudou para o slot depois. A minha sensação é que, caso o Xabi Alonso quisesse, ele seria o plano A. Como não teve nem tempo direito de esboçar um plano A, o plano A acabou sendo o A de Arne Slot, que aliás entrevistei ontem, fiquei feliz de entrevistá-lo, acho que foi uma boa entrevista e se você puder dar uma moral, tá lá nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram. E daqui a pouco eu quero falar de outra rede social que eu estou começando a movimentar nesse momento e não é o OnlyFans. E muito menos o LinkedIn, que é uma rede social muito mais esquisita do que o OnlyFans. Não que eu conheça a segunda, mas a primeira infelizmente conheço. Mas enfim, voltando aqui, uma possível vitória do Leverkusen aqui hoje poderia deixar um retrogosto ali de caramba, viu? Ó, o Xabi Alonso, não sei o que lá, e nada disso aconteceu. E o Arne Slot sai ainda mais valorizado do que o retrospecto até essa partida já o valorizava muito. 4-0 fora o baile no segundo tempo. E um primeiro que, por mais que tivesse sido letárgico, ele foi seguro. Não foi um primeiro tempo, com exceção do gol bem anulado do Leverkusen, que tenha oferecido grandes arrepios ao torcedor do Liverpool. E, cara, o nível de adversários subiu. Era uma curiosidade que eu dividia com vocês aqui, né? Como que o Liverpool se portaria quando o nível de adversários subisse, e continuou se portando muito bem, né? Conseguiu reagir, empatar com o Arsenal, conseguiu uma vitória contra o Chelsea, consegue vencer o Leipzig na Alemanha. Aliás, o Celtic venceu o Leipzig, né? Até onde eu estava vendo, estava vencendo de virada. E agora vence o Leverkusen. Parabéns, palmas para Arne Slot, é um começo de temporada histórico. Né? Já disse aqui que é o primeiro da história do Campeonato Inglês a vencer 8 das primeiras 10. E na Liga dos Campeões, 4 de 4. Antes de entrar numa análise rápida e quiçá preguiçosa, sem muito estudo dessa tabela da Liga dos Campeões, porque chegamos na metade da primeira fase, né? 4 de 8, chegamos à metade da fase de Liga. Eu quero contar um pouco da história que eu tropecei hoje e me valorizando um pouquinho, foi uma história que contou com um olhar atento, tá? Acho que a minha participação foi essa, foi estar com um olhar atento para descobrir a história. Eu estava atrás do gol, vou até virar a câmera para apontar para a posição que eu estava ali, ó, embaixo do C, um pouquinho mais entre o C e a bandeirinha de escanteio, tá? E eu estava ali antes do jogo, começa o You Never Walk Alone, eu evidentemente paro tudo sempre que eu estou nesse estádio e ouço o começo dessa música e fico até o fim. E de cara eu vejo um senhor muito emocionado, todo mundo se emociona, mas esse senhor ele estava especialmente emocionado. E aí eu, enfim, filmo, vejo que ele não se incomoda em ser filmado e sigo filmando até o fim. E quando termina o You Never Walk Alone, eu vou falar com ele sem celular, sem nada, tá? Só para dar um caramba, cara, me emocionei com você, obrigado, assim. E aí ele me contou, é a primeira vez que eu tô aqui. E eu tenho 90 anos de idade. E isso estava na lista de coisas que eu quero fazer ainda em vida. Cara, eu vou quase chorar de novo, só de lembrar de ouvir isso. Claro que como repórter e como jornalista, eu tive que pedir para ele repetir, sendo filmado, evidentemente, com autorização dele em ser filmado. Depois mandei todos os vídeos para ele guardar, para a família dele guardar, porque foi muito bonito, cara, foi muito especial mesmo, assim. Eu vou até colocar um pouco dele cantando, vai, o You Never Walk Alone pra gente aqui.
Enfim, não sei nem como continuar esse vídeo. Eu espero que você esteja com os olhos marejados como eu tô. E muito bom ver que pessoas realizam sonhos com 90 anos de idade. E é isso aí mesmo. Que o John continue realizando os próprios sonhos, e que bom que ele viu 4 gols do Liverpool em casa e nenhum sofrido. Que rodada meio doida dessa Liga dos Campeões, quer dizer, rodada, né? Que terça-feira esquisita, com goleada do Sporting para cima do Manchester City, 3 derrotas seguidas do City na temporada, com o Real Madrid perdendo em casa para esse Milan, que tomou pancada dos dois que entraram em campo aqui hoje em Anfield. E já tem gente grande se complicando, tá? Há quem, de maneira errônea, observou essa nova Champions e achou que os jogos não valeriam tanto, que a diluição da importância representaria jogos mortos, e tem gente já meio atrapalhada, semi-morta, na 4ª rodada, tá? É óbvio que eu não tenho aqui, a gente não tem a tabela final, mas eu queria entender como que vai ser a parte final, a metade final da primeira fase de PSG, de Real Madrid, de Leipzig, de Atlético de Madrid, do próprio Bayern de Munique. É claro que vários desses ainda jogam nessa quarta-feira, mas não sei não, tá? E o próximo jogo do Real Madrid é aqui. Essa crise que entrou o Real Madrid, dá para chamar de crise, sem nenhuma dúvida, e vindo enfrentar o Liverpool na próxima rodada da Liga dos Campeões, rapaz. Veja só você. E olha, eu tô no TikTok, hein? Aos 35 anos de idade, né? Inspirado pelo meu amigo John Simpson, que veio aos 90 anos realizar um sonho dele, eu venho agora aos 35 realizar um desespero. Eu, como todo velho, eu estava resistente às novidades, e por mais que esteja longe de ser uma novidade, o TikTok na minha vida agora eu queria te pedir para me seguir lá, é @Fred_Caldeira, e eu tô postando cortes desses vídeos aqui lá, com uma edição cheia de swing do meu amigo querido Rick, que faz as thumbs aqui desse canal. Então, eu peço para que você me dê uma moralzinha lá, tá? Por favor. Se você é contra o etarismo, siga um senhor como eu de 35 com carinha de 50 lá no TikTok. É isso, minha gente. Remember the 5th of November. Arne Slot. Beijo.